Olá pessoal, tudo bem? De volta ao nosso canal, né? Que Deus nos ajude. Nosso tema hoje, a nossa dica na verdade hoje é direitos humanos, tá bom? Acompanhe até o final que é de fundamental importância, vai dar certo. Queria trazer uma novidade para todos que eu fui questionado não só no WhatsApp, mas também no Instagram, no Face, para comentar um pouco sobre a lei de abuso de autoridade. Nós iremos fazer isso com relação à lei de abuso de autoridade. Então, fiquem atentos, porque esse mês inteiro nós iremos tratar da lei de abuso de autoridade, ou seja, nós iremos falar tópico a tópico, os artigos mais importantes, nós iremos comentar durante esse mês inteiro, tá bom? Então, hoje nossa dica jurídica é direitos humanos. Senhores, muitos se questionam, né, o que seria direitos humanos, né? Porque direitos humanos só protege marginais, só protege, não protege o cidadão, só protege vagabundo. Esse é o maior questionamento, né? E quais são os verdadeiros fundamentos e objetivos dos direitos humanos? É isso que nós iremos tentar trazer como dica jurídica, apenas uma dica jurídica para todos vocês. Então vamos lá. O que mais interessa agora, nesse momento, é que você deixe seu like, né? Se inscreva no nosso canal, participe, né? Chame os amigos e vamos levar essa lei de abuso de autoridade até o final, tá bom? Nas próximas aulas vai ser só lei de abuso de autoridade. Então vamos lá para a nossa dica jurídica. Direitos humanos, né? Então, como eu disse, todos questionam que os direitos humanos estão destinados apenas a vagabundos e não protege o cidadão. Mas isso não é uma verdade. Nós precisamos entender realmente o que é direitos humanos, né? Tudo depende de quem vai aplicar os direitos humanos, né? Então vamos lá. Em primeira mão, nós temos que ter em mente e coloca na sua cabeça, por favor, coloca aqui na mente que direitos humanos não é uma lei. Direitos humanos não é uma lei, não é um código. São compilações de tratados, de convenções, de acordos, de batalhas do passado, né? De guerra do passado, né? Foi essas batalhas, essas guerras em busca de condições de igualdade de condições que todo o povo buscava naquela época, né? Então, primeiramente, o que é que nós temos que ter em mente? Que direitos humanos não é uma lei, nunca foi uma lei. Ele mais à frente ele vai se transformar em lei, mas até então, como direitos humanos, com essa nomenclatura não caracteriza nenhum tipo de lei, beleza? Então veja, baseado em tudo que foi dito aqui agora, existiu as épocas, né? As gerações que hoje são chamadas de dimensões. Nós iremos dar uma passadinha rápida só para vocês lembrarem, para depois nós comentarmos sobre o verdadeiro direitos humanos, como foi que ele surgiu, para você ter mais ou menos uma ideia, esclarecer melhor suas ideias, tá bom? Então, nós tivemos a primeira, segunda e terceira geração. Né? Na primeira geração, o que foi que aconteceu? Lá estavam em busca dos direitos civis e políticos. Né? As pessoas queriam um lugar na sociedade que não tinha. Lá o que reinava era o absolutismo. Não é isso? A igreja e nem o Estado apoiavam o povo. Eles estavam em busca. E nem ele, nem o próprio povo queria o apoio nem da igreja nem do Estado, porque estavam em busca de direito, né? Esses direitos civis e políticos. Isso na primeira geração. E essa geração, por essa negação da igreja e do Estado, ficou conhecido como geração negativista, né? Que hoje nós chamamos de dimensões, né? De dimensão. Então, partindo para a segunda geração, na segunda geração o povo foi em busca dos direitos econômicos, né? Esses direitos econômicos, sociais e culturais, né? Essa segunda geração ficou conhecida como geração positivista, porque a igreja, ela volta a apoiar o povo e o Estado também volta a apoiar o povo. Por esse motivo, ela é considerada positivista. E o marco dessa geração foi a Revolução Industrial e as doutrinas sociais que colaboraram muito para positivar, né, esses direitos humanos, transformando verdadeiramente em leis. E lá à frente, mas vocês irão perceber que eu vou explicar direitinho como foi essa transformação. Chegando na terceira geração, essa terceira geração foi denominada também positivista. A igreja e o Estado ainda apoiavam, já continuavam apoiando, né, o povo ainda, né? E lá foram conquistados os direitos coletivos
ou difuso, né, os chamados difusos, né? E lá era a geração fraterna, né? Os direitos humanos se globalizaram, né? Eles foram reconhecidos, documentos foram reconhecidos, né? Esses documentos foram reconhecidos de direito do povo da luta dessas batalhas, beleza? Tranquilo? E qual seriam esses documentos? Eu vou citar aqui alguns mais importantes para vocês terem uma noção. Nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Convenção Americana, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? A Organização dos Estados Americanos também é outro documento, o Pacto São José da Costa Rica, né, é outro documento, são documentos importantes, documentos históricos que deram a segurança, a eficácia dos direitos humanos, né, ele ter vigências em vigência em cada uma das constituições que forem recepcioná-los, não é isso? Então nós passamos por essa geração, nós temos agora a condição de saber qual foi esses direitos nessas batalhas e lutas conquistadas, né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito de participação política junto ao Estado, né? Participação econômica, né? Os direitos civis, os direitos coletivos, os direitos fraternos, todos esses foram conquistados e agora eles foram positivados de acordo com essas gerações. Beleza? Tranquilo? E o maior questionamento: o que seriam os direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles não fizeram uma distinção entre o cidadão de bem e o marginal. Não foi feito dessa maneira, beleza? Para entender. Foi feito da seguinte forma. Os direitos humanos, eles não poderiam jamais comparar marginal e o cidadão de bem. Eles positivaram, né, nas constituições, dizendo o seguinte: e os direitos humanos na primeira, segunda e terceira geração, eles tinham uma ideia o seguinte, que é destinada à pessoa humana, seja lá ele qual for, seja ele marginal ou um cidadão de bem, é destinada à pessoa humana. Por esse motivo, do questionamento, por que os direitos humanos protegem tanto o vagabundo? Pelo simples fato dele ter nascido humano. Então, os direitos humanos é destinado às pessoas, pelo simples fato de ter nascido humano. Ali não teve uma distinção de quem era um cidadão de bem e de quem era um marginal. Entenderam agora essa questão? Então, o que foi que aconteceu a partir deste momento? E quais seriam os objetivos dos direitos humanos? Já que foi destinado à pessoa humana pelo simples fato dele ter nascido humano. Então, os objetivos dos direitos humanos é preservação da dignidade da pessoa humana. A preservação da dignidade da pessoa humana. Então é isso que você tem que entender, seja ele marginal, seja ele um cidadão de bem. É a preservação, é o objetivo dos direitos humanos, é a preservação da dignidade da pessoa humana. Então, aí não cai essa questão do marginal ou do cidadão de bem. E quem é que faz essa proteção da dignidade da pessoa humana? É o Estado. O Estado é o detentor, é o guardião de todos os nossos direitos. E o Estado age de acordo com todos nós de forma vertical. Beleza? Ele age de acordo com todos nós de forma vertical. Ou seja, o Estado sempre está acima de todos nós. Agora, quando se trata de mim para você, de todos nós cidadãos, é de forma horizontal. Ou seja, nós estamos obedecendo o princípio da isonomia, tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, mas dentro de uma igualdade. Deu para entender agora? Então, baseado nessa questão, nossa Constituição Federativa do Brasil, ela deu um pontapé nessa questão de recepcionar os direitos humanos. Então, a Constituição Federativa do Brasil é a mais democrática entre todas, é uma Constituição considerada cidadã, é uma Constituição que recepcionou uma gama muito grande de direitos humanos, né? Uma gama enorme de direitos humanos. Para você ter uma ideia, todo o corpo da Constituição Federal, ela tem direitos humanos, chamados direitos fundamentais. Então, a Constituição, só apenas no artigo 5º, ela tem 78 incisos, o artigo 5º. Tem 78 incisos que recepciona os direitos humanos, né? Então, são 78 incisos e parágrafos que falam muito sobre direitos humanos. E entre esses 78 tem os parágrafos
e eles estão espalhados muito mais concentrados entre o artigo 5º e o artigo 17. Mas não quer dizer que ele não venha estar em toda seu corpo da Constituição Federativa do Brasil. O que é que você tem que entender? Que a partir do momento que eu falei lá em cima que direitos humanos não é uma lei, jamais será uma lei, ele vai ter que se transformar em lei, beleza? Então a Constituição Federativa do Brasil, os constituintes, eles transformaram direitos humanos em direitos fundamentais. Então, recepcionaram os direitos humanos, trouxeram para o corpo da Constituição, alojaram ele, na grande maioria, no artigo 5º, são 78 incisos, e transformaram em direitos fundamentais. E o que seria esses direitos fundamentais? Olha, logo em cima, na cabeça do artigo, que chama caput, você vai ler logo no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí nós estamos já falando do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se todos são iguais perante a lei, então nós lembramos logo de imediato do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, olha aí os direitos humanos no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, visualizando essa situação, nós também já temos a garantia do devido processo legal. O que seria o devido processo legal? É aquele processo em que o cidadão tem direito à ampla defesa e o contraditório. Né? Então isso tudo foi acolhido pelos direitos humanos, foi guerra, lutas, batalhas do passado, e não essas conquistas do passado, da primeira, segunda e terceira geração que hoje nós estamos vivendo na atualidade, beleza? Então, existe, além da Constituição, existe também as leis infraconstitucionais. Né? E qual seriam essas leis infraconstitucionais? São aquelas leis abaixo da Constituição. Ou seja, quando eu falei que o Estado age de forma vertical em relação a todos nós, é a legislação, seja estadual, seja da União, Estado-União, nós estamos abaixo, nós temos que seguir esse trâmite, essas leis. Né? Então, o que é que quer dizer com isso? As leis infraconstitucionais, elas também têm a gama de direitos humanos, oriundo da Constituição Federal, obedecendo à Carta Maior. E eu vou citar apenas uma delas, para você ter uma noção. Por exemplo, o Código Civil, né, no seu artigo 2º, o Código Civil, no seu artigo 2º, diz o quê? Que a personalidade da pessoa começa do nascimento. E a lei põe a salvo, né? Desde a concepção, o direito no nascituro. Então, quando ele diz que a personalidade civil da pessoa começa desde o nascimento com vida, ele quer dizer o quê? Que você nasceu, está em vida, você já tem seus direitos garantidos. Mas a lei não ficou aí. O Código Civil foi mais à frente. Ele disse que a lei põe a salvo desde a concepção, o direito do nascituro. O que é concepção? Isso quer dizer que você ainda estava no ventre de sua mãe. Se você ainda estava no ventre de sua mãe e tinha esses direitos protegidos, né? Isso quer dizer o quê? Que os direitos humanos te deu essa garantia. O que é que ele disse? Mesmo você ali no ventre de sua mãe, você tem o direito à vida, o direito à moradia, o direito à educação quando nascer, você tem o direito à proteção, tem todos os direitos garantidos, ainda no ventre de sua mãe. Aí vem a questão. Que foi dito lá em cima, logo no início de nossa dica jurídica. O marginal, o vagabundo, perante os direitos humanos, já que a proteção está desde a concepção do ventre da mãe, daquele hoje marginal, ele tem ou não tem os direitos humanos? A garantia dos direitos humanos? Tem sim. Então é nesse momento que você tem que entender que não foi feito essa questão da distinção entre cidadão de bem e marginal. Você tem que entender, por definitivo, que os direitos humanos destinou a pessoa humana, pelo simples fato dele ter nascido humano. Não importa que ele venha a ser marginal, vagabundo, um dos mais periculosos dos bandidos. Os direitos humanos, ele está para todos. Ele diz o seguinte, é para a pessoa humana, pelo simples fato de ter nascido humano. Os direitos estão destinados a eles. É isso que eu quero que vocês entendam por definitivo, né?
Então veja só, baseado nisso, nós podemos tranquilamente formar um conceito de direitos humanos. O que seria esse conceito de direitos humanos, visto tudo isso? É um conjunto de garantias e valores universais destinado à pessoa humana. Então é um conjunto de garantias e valores universais destinado à pessoa humana. E qual seria o objetivo desse conjunto de garantias? A proteção da dignidade da pessoa humana. Simplesmente assim, pelo simples fato dele ter nascido humano. Então, essa garantia ela é constitucional, os direitos humanos destinaram dessa forma. Se você olhar o conceito friamente, é o conjunto de garantia. Garantia o quê? Garantia a vida, garantia do direito de ir e vir, garantia da manifestação de pensamento, da liberdade de expressão, garantia de participação política, garantia de direitos econômicos, direitos sociais, direitos fraternos, direito de proteção. Essa é a garantia. Então, conjunto de garantias. E quando ele trata da questão conjunto de garantias e valores, quando ele fala de garantias e valores, ele está falando o quê? Quais são os valores? Valores morais, valores éticos, ou seja, ele está dizendo que o artigo 5º ele é muito preciso em seus incisos. Se você ferir o direito do outro, você vai ter que indenizá-lo, você vai pagar uma pena por razão dessa agressão, né, dessa violação da dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Então, só para nós fecharmos esse entendimento, veja, matando todo o contexto dos direitos humanos, você só precisava pegar apenas um inciso do artigo 5º. Qual seria esse inciso? Ninguém será obrigado, é o inciso 2º do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você falando isso, você atingiu o princípio da legalidade, o princípio do devido processo legal, e você não jamais irá errar a questão de direitos humanos, tá bom? Que é a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Essa foi mais uma dica. Não esqueçam de deixar o seu like, né? Compartilhe, chama os amigos para se inscrever no canal. Então, só lembrando novamente, esse mês inteiro nós iremos comentar sobre a lei de abuso de autoridade, tópico a tópico, artigo a artigo. Nós precisamos saber se essa lei ela age de forma culposa, dolosa, qual é o entendimento dessa lei. E eu tenho certeza que você vai sair sabendo de muita coisa sobre essa lei, tá bom? Um abraço, se inscreva em nosso canal.